Puxa vida, mas que coisa bonita isso daqui. E que depoimento emocionante, que experiência de vida. Eu fico muito feliz de estar conseguindo congregar ao meu entorno pessoas que têm interesses pelas coisas chatas que não são BDO, e que tentam me agregar, assim. Eu me sinto de verdade parte de uma comunidadezinha que eu tô formando aqui e que eu adoro. Não vou ler o teu depoimento porque tá no vídeo, no comentário do vídeo que você assistiu, e eu acho que eu tenho alguns comentários, eu tenho algumas coisas para acrescentar aqui, porque, sei lá, eu acho que Freud saiu de moda e ainda assim ele tem umas coisas muito interessantes a respeito de determinadas coisas. Embora seja subjetivo, isso eu possa entender várias coisas, eu não entendo nada. Freud... Eu acho engraçado como é a internet, né? Tipo, adolescente de 16 anos. E eu não tô aqui pra diminuir adolescente de 16 anos, porque com 16 anos eu acho que era... era mais esperto do que eu sou hoje. Aprendia muito mais rápido, pelo menos. Mas eu acho engraçado ter jovens de 16 anos falando assim: Freud é ultrapassado, não tem nada a ver. E não faz sentido. Quando, na verdade, se você ler Freud e chegar à conclusão de que ele tá errado em tudo que ele disse, você já cresceu pra cacete. Me perdoem, psicólogos e gente que estudou isso como profissão. Eu li o que eu li como jogador de BDO só. Mas é engraçado porque às vezes você lê Freud e você fala assim: cara, eu não concordo com nada que esse cara falou. Mas pra você discordar do que ele falou, você tem que crescer muito como ser humano. E você tem que crescer muito a sua percepção de visão de mundo. E aí o Freud, ele te dá de presente essa sua nova percepção de mundo, que você só descobriu que você tem porque você parou pra pensar sobre o mundo, porque você leu o que ele disse. Isso se você der sorte de entender o que ele quis dizer, porque em alguns pontos, assim, eu não fico nem com essa certeza. Acho cara difícil, assim. Acho difícil de ler em português, porque vem de uma tradução em inglês que vem de uma tradução em alemão. Dá vontade de aprender alemão pra conseguir entender as palavras que ele utilizou, porque eu acho que a tradução em inglês ela carrega certas limitações, assim, de fato. Mas em relação a esses momentos de experiência transpessoal, que é uma coisa muito fascinante, ainda assim eu tenho que dar uma cartada de Freud aqui no que seria isso segundo ele. Freud, ele tem um amigo que ele respeita muito nesse civilização, esse autodescontentamento, né? Ele tem um amigo que ele respeita muito e que compartilha com ele uma experiência que ele teve parecida com isso. E ele fala sobre, que coitado que você é aí, que você não tem acesso a essa coisa que eu tenho acesso. O amigo dele fala pra ele. Que é um sentimento peculiar, que nunca o deixa pessoalmente e que é compartilhado de muitos outros e os quais e que ele acredita que milhões de outros também têm, que é uma sensação que ele chama de eternidade, um sentimento de não limitação, de não fronteira, um sentimento oceânico. Ele diz que essa é uma experiência puramente subjetiva e não um artigo de crença, e não dá nenhuma garantia de imortalidade pessoal, mas que é fonte do espírito religioso e que é considerado eu vou parar de ler o livro, porque isso daqui você pode ler e eu vou me falar o que eu lembro dessa leitura. A experiência de esse sentimento oceânico dito pelo amigo dele, que ele usa ao discorrer do primeiro capítulo, ela está muito próxima dessa experiência curta que esse rapaz teve, que eu também já tive.
Antes eu achava que eu já tinha tido e me enganei, porque eu tive mesmo numa viagem que eu fiz pro Rio Grande do Sul, e eu acho que eu tava voltando numa cachoeira lá de Canela. Louco, velho, eu sou retardado. Eu tenho uma cachoeira lá que você vê de cima, muito bonito. E eu tava fazendo uma viagem sozinho de carro, eu tava dirigindo aquele caminho todo. E aí quando chegou lá, eu falei, bom, meio-dia agora, tá cedo. Comecei a conversar com os locais e me disseram que dava pra descer ali. E cara, eu desci, mas eu desci. E era longe, andei pra cacete. Cheguei lá e eu tomei o melhor banho de cachoeira que eu já tomei na minha vida. Lugar nenhum no Japão, em nenhum outro lugar, me fez tão feliz quanto aquele, assim, porque eu via a cachoeira caindo perto, eu tomava aquela água aquela água pura, limpa, enchi minha garrafinha, curti a paisagem, fiquei umas 2 horas lá. E aí eu falei, cara, agora tá na hora de voltar, porque senão vai escurecer, eu vou me foder aqui. Eu voltei, mas quem disse que pra subir é fácil igual pra descer? Rapaz. E aí, assim, começou a me dar fome, minha água acabou, eu tava com sede, começou a escurecer, eu sabia que eu teria tempo de chegar de volta ao estacionamento, e eu sabia que eu tinha condicionamento físico pra isso, mas, cara, eu tava cansado. Eu sabia que eu ia conseguir, mas que eu ia ter que fazer muito esforço. E aí, no meio do caminho, eu tava cansado e eu falava, não, eu não posso parar, porque se eu parar pra descansar aqui, vai me dar mais sede e vai escurecer mais. Então eu não posso deixar escurecer, eu tenho que andar. E eu andei, cara, mas eu andei. E aí eu comecei a pensar nos livros que eu escrevia, e nas conversas que eu tinha com os meus alunos, e assim, naquele lugar maravilhoso, vazio, porque quem quer ser retardado os caras vão pra tirar foto e colocar no Instagram, não vão pra molhar o pé na água, na cachoeira lá embaixo, ninguém vai ali. E aí eu, subindo, em um momento eu tive essa epifania, ou sei lá que nome que eu dou pra isso, e na verdade é uma experiência tão foda, mas tão foda, que dá preguiça de dizer o que é e dá preguiça de tentar descrever, porque você não vai conseguir. Então eu não procuro palavras certas, eu simplesmente falo o que me vem à cabeça. Mas é como se eu tivesse simplesmente conseguido conectar tudo, é como se eu tivesse sem drogas, o que é uma coisa muito interessante. Eu consegui conectar todos os momentos da minha vida, todas as minhas experiências da vida até ali, o contato de todas as pessoas que eu desfrutava, porque tinha vários alunos que eram de certa forma novidade para mim na vida corporativa brasileira, porque eu tinha chegado há pouco tempo. Essa viagem eu fiz em 2011, eu tinha chegado em 2010. E aí, assim, eu comecei a conectar presente e passado, todas as pessoas, tudo aquilo que elas agregavam para mim com os depoimentos que elas faziam em momentos de confiança, de confidência que elas tinham comigo, os meus personagens, os que eu tinha até então das histórias que eu escrevia, e várias outras experiências que eu vinha carregando ali ao longo do tempo, como se eu tivesse conectado com absolutamente todas as coisas ao mesmo tempo, e como se eu conseguisse absorver e servir de hub, como se eu soubesse exatamente quem é que deveria dizer que palavra para quem para melhorar a vida dessa pessoa, e como que um personagem meu conversava com uma aluna minha que tinha ali uma mensagem que supostamente a gente faria muito bem em conseguir passar para a humanidade. Isso é o que eu consigo chegar mais perto do que você chama de experiência transpessoal que a psicologia estuda e que muita gente estuda. Eu só não consigo encontrar nada de sobrenatural e de esotérico nisso, porque eu li isso aqui. Antes de ter isso, em algum momento que eu não consigo dizer quando foi, eu tive contato com isso que falou, caralho. Então eu não voltei desse meu passeio em Canela, eu acho que foi Canela onde tem aquela cachoeira lá, depois eu coloco aqui nos comentários. Eu não voltei desse passeio pensando assim, meu Deus, eu tive uma experiência fora do meu corpo de interconectividade com todas as pessoas e atemporal, então eu sou muito foda e existe uma coisa que eu preciso contar pra todo mundo porque eu preciso ter acesso a esse lugar, e eu preciso ter acesso a esse momento, então eu vou fundar uma religião e aí todo domingo a gente vai descer e vai subir aqui dessa cachoeira pra sentir isso daqui que eu tô sentindo. Não. Quando eu voltei, eu falei, caralho, eu tive o sentimento oceânico que Freud fala que as pessoas têm.
E aí ele fala, cara, eu não vou ficar aqui tentando dizer o que é que faz essa pessoa ter esse sentimento oceânico, partindo do princípio da fé, porque eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para justificar à luz da psicanálise, o que pode ter levado essa pessoa a isso. E aí ele começa a falar que a nossa mente, ele começa com outra coisa, mas depois ele passa aqui nessa parte em que ele fala que a mente é como se ela fosse um terreno. Olha isso aqui interessante. Ele fala que a mente é um terreno como se fosse por exemplo, uma colina famosíssima de Roma, de onde você tinha visão de toda a região. E essa terra ela vai sendo conquistada e reconquistada, e caindo, e levantada, e sendo destruída e reconstruída. E aí acontece que você vai no mesmo lugar onde você já teve o escritório de uma pessoa famosíssima, Agripa, se não me engano. Você também tem um outro templo, e depois destrói um templo e constrói uma outra casa. E ali, repetidamente, você vai colocando monumentos que vão ser históricos. E uma pessoa de posse dos mapas e dos livros de história, com mapas e com livros históricos, ela consegue chegar em determinados lugares que já foram várias coisas. E aí ela consegue dizer, olha, na época X tinha um prédio de fulano, na época Y teve o prédio de Beltrano. E você consegue reconstruir e imaginar como que era esse tempo ao longo de toda a história. E aí o que ele diz a respeito da mente humana é que ele não pode usar essa cidade de paralelo perfeito, mas que a mente humana é como se fosse essa cidade, essa colina, onde você constrói coisas, e depois você constrói mais coisas, e depois você constrói outra coisa, só que os prédios eles não são derrubados e completamente extintos para que o próximo exista. O que acontece é que eles vão se sobrepondo e eles coexistem todos ao mesmo tempo. Mais fácil do que isso eu não consigo explicar, porque é um conceito complexo aqui, né? Então ele diz, olha, é como se esses prédios eles fossem sendo colocados o mundo que você enxerga aos 5 anos é diferente do mundo que você vê aos 7 anos, que é diferente do mundo que você vê aos 10 anos, que é diferente do mundo que você vê aos 13 anos, que é diferente do mundo que você vê aos 15, aos 18. E você vai ser pessoas diferentes, e você vai enxergar mundos completamente diferentes de acordo com cada fase da sua vida. Então eu brigava com a minha primeira namorada por coisas que hoje eu considero imbecis, e eu jamais brigaria com ela hoje pelas coisas que eu briguei. Mas tudo bem, porque estava numa fase da minha vida em que aquela era toda a maturidade que eu tinha para oferecer para ela. Eu já analisei critérios para uma vaga de emprego simplesmente porque ela me dava poder social, que era uma coisa que em determinada época da minha vida eu buscava muito. E aí depois que eu percebi que não era aquilo, que eu não me sentia nem um pouco melhor por ser admirado ou invejado pela vaga de escravo, pela vaga arrombada a qual eu era submetida a trabalhar, eu larguei mão daquilo. Mas o Freud ele diz que a nossa mente ela é um acumulado de camadas que não deixam de existir, e que embora a gente entenda determinadas dores do passado, a gente não consegue, por exemplo, não é porque você toma um tapa e com 10 anos você interpretou esse tapa de um jeito, e hoje você interpreta esse tapa de outro, e hoje ele não te dói mais, não é porque você entende que aquele tapa não foi a agressão que você entendeu com 10 anos, que você vai deixar de conviver com aquela dor consequente daquele tapa que você levou. Eu sei que parece que não tem nada a ver com essa experiência que você conta, mas eu juro que tem, e no final eu vou conseguir amarrar tudo isso. Então não se perde, me acompanhe. Conversando uma vez com uma menina que estudou comigo, e eu, sem querer, curei a menina de um grande mal. Eu acho que foi a primeira psicanálise involuntária que eu fiz em alguém. E essa menina, ela tinha um caso muito mal resolvido com o pai dela, e ela tinha pavor do pai, um ressentimento enorme do pai. E eu olhava para esse pai e eu não via essa pessoa que ela via. Ela olhava com um ressentimento e com uma dor que eu não conseguia perceber. Do mesmo jeito que a minha madrasta olhava para mim e enxergava uma pessoa que não era, e eu acho que o contrário acontecia, eu também olhava para minha madrasta e enxergava ela 300 vezes pior do que ela era de verdade. Ela olhava para o pai, e era muito distorcido, e
E eu vi o pai dela se esforçando muito para consertar as coisas com ela. Até que uma vez ela deixou escapar. Ela falou, olha, o meu pai uma vez tentou me afogar. E aí eu falei, caramba, como que aconteceu isso? Na piscina de casa ele me segurou debaixo d'água e tentou me matar. Eu não podia duvidar dela. Era um momento de extrema confidencialidade que ela me confessou isso, e eu não ia falar, você tá mentindo, não é possível que o velhinho lá faria isso com você, porque eu conheço o velhinho do teu pai. Mas eu falei, me explica exatamente como foi isso. E aí depois de um tempo ela lembrou, porque ela já nem lembrava. Olha que interessante, a gente lembra das nossas lembranças, a gente lembra de como que a gente lembrou de alguma coisa, não lembra exatamente o que aconteceu. E ela tava brincando com o pai na piscina, e naquela coisa de inventar brincadeira, e nessa brincadeira de ensinar a nadar, o pai dela falou assim, agora atravessa sem respirar, atravessa por aqui debaixo d'água. E ela foi tentar fazer isso, e o ar dela acabou, e ela tentou vir à tona, e o pai dela tava andando do lado dela, e ele não deixou ela vir à tona para respirar. E ela entrou em desespero, porque ela tava no meio do caminho ainda. E o velho, sem noção, o velho Homer Simpson, zoadão, sem noção, ele achou que estava tudo bem. Ele achou que estava tudo bem porque a menina estava se debatendo porque estava viva. Então eu vou fazer ela ter um momento de superação na vida dela. E ele levou ela até a borda da piscina. Assim que ela chegou na borda da piscina e encostou a mão, ele deixou ela escapar. Na cabeça dele, ele estava ensinando a menina a ser forte e a superar os limites dela. Na cabeça dela, ela achou que o pai dela tinha tentado matá-la. Ela saiu correndo, não falou mais com o pai naquele dia. E o pai matriculava ela na escola que ela queria, pagava o curso de inglês que ela queria, dava presentes e tentava interagir, tentava abraçar. E foram-se anos ali. Até que, conversando com jeito, ela entendeu. Ele não foi uma tentativa de assassinato, foi uma tentativa de fazê-la superar os limites dela. E aí finalmente ela conseguiu olhar para trás e recapitular toda a vida dela e ver inúmeras, incontáveis demonstrações de amor e de tentativa de redenção de uma coisa que o pai dela nem sabia o que era, porque o pai dela sabia que ela tinha ressentimento, o pai dela sabia que ela não gostava dele, não entendia o porquê, não conseguia conversar com isso, porque nós homens até pouco tempo atrás não éramos ensinados a falar sobre sentimentos e ressentimentos, inclusive muitos de nós não conseguem fazer isso até hoje, mesmo os jovens. O pai não conseguia abertura para extrair isso dela, o que era, o que tinha acontecido. E quando ela entendeu que o pai dela era sem noção, ela voltou para trás, ela voltou recebendo todo o amor que ela tinha recebido a vida inteira, porque até então ela nunca tinha experimentado aquilo. E aí eu falei, eu salvei a vida dessa pessoa. E não salvei, porque aquilo que era consequência da falta de amor que ela achava que ela tinha, e da traição, suposta traição da pessoa mais próxima que ela tinha, fez com que ela fosse extremamente insegura com o namorado, extremamente insegura com amizades, extremamente insegura com pessoas supostamente de confiança, mas para quem ela jamais baixava a guarda, porque ela estava preparada para ser traída a qualquer momento. E isso petrificou nela e ela jamais deixou de ser essa pessoa, até onde eu sei. E isso é interessante porque depois eu escutei de psicanalistas que, assim, o fato de você entender por que dói e por que você sofre e por que você é marcado por determinadas coisas, o fato de você voltar e falar assim, não, meu pai não tentou me matar, aquele tapa foi outra coisa, aquilo que eu sofri na infância não foi tão grande assim, fulano não foi mal, não é que fulano tinha alguma coisa contra mim, fulano só estava bêbado e despreparado para lidar com aquela situação. O fato de você voltar para trás não derruba o prédio de Roma na colina. Ou seja, ele continua lá e você continua conversando com esses momentos que estão lá atrás na sua vida. Então, os problemas que a gente tem hoje, eles são muito reflexos de problemas que nós já tivemos na infância, eles são repetições desses problemas e situações muito semelhantes. A gente vai causando repetições na nossa história com uma certa frequência de casos mal resolvidos que a gente tem lá atrás. E mesmo quando a gente resolve, a ferida ainda fica ali e às vezes ela abre involuntariamente. As tais caixas de Pandora nada mais são do que esses prédios aqui na cidade do Freud, que foram destruídos, supostamente foram destruídos para dar caminho para outra camada de prédios que veio, só que na nossa mente eles continuam ali, suprimidos, mas que eles voltam à superfície a todo momento e você tem que ficar convivendo com eles.
Aí você fala, porra, você tá fugindo muito do assunto, isso daqui não tem nada a ver com o momento de transcendência, tem a ver com a explicação que ele dá para esse sentimento oceânico. E aí ele fala que, assim, quando a gente é bebê, a gente não tem consciência do eu, a gente não tem consciência do ego, do id, de porra nenhuma. E você vem pra esse mundo e você não sabe onde que seu corpo começa e onde que seu corpo acaba, porque afinal de contas é tudo você. Então, se você mexe o seu braço mexe uma cordinha, e na cordinha aqueles brinquedinhos que estão pairando em cima do berço ali, eles começam a mexer, você vai achar que aqueles brinquedos são você. Quando sua mãe vem e enfia um peito na sua boca pra você mamar, você não sabe o que é você e o que é sua mãe. E isso petrifica do mesmo jeito que essas experiências que a gente tem logo no começo da infância e que a gente vai carregar pro resto da nossa vida. E aí, como bebê, você não tem linguagem, você também não tem memórias dessa época, você não tem discernimento a respeito de muitas coisas, mas você sabe que você tem estados de prazer e desprazer, e você sabe que com determinadas manifestações suas, você acaba mudando de estado. Então você não entende o que é fome, você não entende o que é fralda suja, você não entende o que é sede, você não entende o que é dor. Mas quando você chora, de repente alguém te limpa, te dá água, dá um peito na sua boca e um cachorro late e você fica com medo, mas quando você chora, vem uma força superior e some com aquele barulho daquele cachorro que estava te incomodando. Isso petrifica uma coisa em você, duas coisas em você. Primeiro, de que existe um ser superior que você não entende quem é, mas que te socorre em momentos de necessidade e que você tipo, coloca uma saudade inconsciente numa época em que na sua cabeça você estava conectado com tudo. Olha que brisa, olha que negócio louco. E aí psicólogos joguem pedra em mim e digam que eu não entendi porra nenhuma do que eu li, que eu tô enganado, e se quiserem me expliquem então qual é a ideia dele aqui nos comentários para me tornarem uma pessoa melhor, mas até então foi isso que eu entendi. Então olha que interessante, é como se depois de adulto a gente tivesse um monte de camadas, a gente tem que ficar lutando contra elas. Então eu não gosto de pimentão e eu não quero contar pra vocês por que eu não gosto de pimentão. Eu não gosto de determinados sons e também não quero explicar determinadas histórias. Eu tenho um comportamento que é resultado muito da minha infância e da minha adolescência, e eu tenho prioridades também que são muito resultado da minha infância e da minha adolescência. E por mais que eu tenha domínio racional hoje sobre muitas coisas, eu tô falando sobre alguém que eu já me tornei e que não é simplesmente fácil de mudar só pelo simples fato de eu ter entendido a minha infância. E aí algumas pessoas vão lá e têm saudade de uma época em que elas foram muito bem tratadas, muito bem protegidas, muito bem... Olha que interessante, né? O japonês ele fala da sabedoria dos filhos mais jovens. Nada mais do que uma criança que tem neurônios de espelho vendo os irmãos mais velhos se fudendo antes dela, então quando ela vai lá, ela vai e faz certo logo de cara. Aprende da experiência dos outros. Mas também tem o fato das crianças mais novas, elas serem emocionalmente mais fortes. E aí não é só a esperteza de aprender com o erro dos irmãos mais velhos. É que uma coisa é você começar a chorar e você só ter a sua mãe tá tomando banho, tá lavando roupa, tá fazendo cocôzinho, tá cozinhando e não poder vir te socorrer imediatamente. E outra coisa é você começar a chorar como um bebê desesperado e a sua mãe não vir, mas o seu irmão ficar lá, te consolando, dando tapinha nas suas costas, fazendo aquele som no seu ouvidinho, porque te lembra do útero da mãe, da corrente sanguínea da sua mãe. Isso daí eu aprendi com a Lana, gente. Eu me emociono, porque eu aprendi com a Lana. Você tem que ficar balançando ela, dando tapinha nas costas, e tem que ficar fazendo e eu vi um monte de enfermeira e eu vi um monte de mãe fazendo e pra mim aquilo ali era a mãe mandando a filha calar a boca, fica quieta, sua arrombada, fica quieta aí, pô. Não, depois eu entendi com a Lana que assim, quando você prende os bracinhos ali e começa a dar tapinhas nas costas, isso simula o batimento cardíaco da mãe, e que esse que você faz no ouvido do bebê faz ele parar de chorar. Por quê? Porque era um som que ele estava acostumado a escutar no ventre da mãe, da corrente sanguínea ali, então ele se sente protegido novamente com o pouco de memória sensorial que ele tem.
Se um bebê de 6 meses você consegue acalmar dando tapinha nas costas e fazendo shh no ouvido dele, porque ele lembra de dentro do útero, quem garante que, estando Freud certo a respeito desse negócio de nossa mente é um emaranhado de camadas, quem garante que você não sente saudade de uma época em que você chorava, você tinha um poder superior e você não sabia onde você começava e onde você terminava, e você tem uma saudade inextinguível de uma época em que você estava conectado com tudo. Aí passa 30 anos, você vai ver onde os caras estão, eles estão lá de braço aberto, tomando luzes, se conectando com o sol, batendo palma pro sol. Tô sendo super desrespeitoso, né? Nojento. Foi mal, gente. Desculpa sincero, se eu fui escroto agora. Mas aí, o que acontece? Cada um vai buscar pra si a sua maneira de se conectar com o universo. O que é esses coach quântico arrombados, se não os caras que te vendem a conexão com o universo? Se não tivesse gente interessada em se conectar com o universo, esse coach não venderia esse produto para as pessoas. E talvez ele venda, ele extorque, ele engana, mas ele causa o bem que a pessoa estava procurando. Se a pessoa está disposta a se desprender do dinheiro dela para ter um placebo dessa conexão, então não tem desonestidade aí. O cara ofereceu para ela o que ela estava buscando de verdade. Olha que absurdo, eu tô achando determinadas coisas que me revoltavam, agora eu tô achando normais. Daqui a pouco eu tô vendo no curso de finanças aí, meu Deus. Tem gente que, tendo a oportunidade de entender todo o mercado, prefere pagar curso de finanças e seguir a call do coach. Não sei se o coach tá errado em oferecer esse curso de call pra ele. Me perdi, deixa eu voltar. Existe, portanto, então... E aí o Freud ele começa a se perguntar, será que então essa memória que a gente tem da nossa infância é o que coloca em todo ser humano uma tendência natural, uma necessidade natural de buscar religiosidade? Porque afinal de contas, religião vem de religare, né? Ou eu estou enganado? Vem de religação, de conexão, de te colocar em contato com aquilo que você não entende e aquilo que você não pode ver. E aí, olha que interessante, lembra que eu falei que o coach só existe porque existe o preguiçoso que quer a dica pronta com uma promessa ilusória de uma coisa que é até desonesta? Porque, assim, se você acha que você vai conseguir um investimento que só o cara sabe que rende 50% ao mês, você merece ficar pobre. Tamanho é sua falta de noção. Porque aí... Você coloca R$100 num investimento que rende 50% ao mês. No primeiro mês você vai ter 150, no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro. No final do primeiro ano, você vai estar com 8.600. Isso é o primeiro ano. Aí janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí no próximo Natal, você está com 1.122.000. Aí passaram-se 2 anos. Aí depois janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Terceiro ano, você está com 145 milhões. Terceiro ano. Vamos pro quarto ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então assim, esse investimento que o cara está te prometendo que rende 50% ao mês, ele vai te deixar com 18 trilhões no quarto ano. Foi essa conta que a gente fez aqui? Então, se você paga caro por um curso que o cara vai te ensinar a ganhar 50% ao mês, é porque você entende tão pouco de matemática básica, de matemática financeira básica, e você se acha tão esperto perante os outros que você merece se ferrar. O que isso tem a ver com Freud? Você foge muito do assunto. Não. A partir do momento que você é um bebê que tem plena consciência de que você não vai voltar a se conectar com o mundo, porque você cresceu e você descobriu quais são as suas fronteiras, porque agora você sabe o que é ego, o que é id, você sabe que o seu braço acaba e você não alcança a latinha de cerveja, então você tem que levantar da sua cadeira para ir buscar. Essa é uma dor horrível, tremenda, principalmente se você não pode chamar a Lari para ela pegar para você. Tadinha da Lari, não faço isso com ela não. Na verdade faço. Você não vai voltar a ter esse sentimento de
total conexão com o universo, de não saber quais são as suas fronteiras, e você nunca mais vai ter uma zona de conforto em que você sequer entenda o seu problema, mas que chorando tem esse problema resolvido. Ou seja, ter a sua parada trocada, ser alimentado, receber água. Você não vai voltar, você tem que resolver os seus problemas agora. Mas se ainda assim você quer, então é porque você merece. O padre Kelson, como que é o nome do cara? Da versão Cabo Daciolo dessa eleição aqui. Cara, metade dos jovens ateus é culpa do Daciolo e desse padre Kelson aí. Mais umas 3 eleições nesse estilo, com essas bombas de fumaça no debate, e o Estado vira laico de verdade por demanda da população. Muito engraçado. Mas se você quer esse sentimento de reconexão com o mundo, vai aparecer algum nojento te vendendo essa reconexão. Aí começa a vir coach quântico, começa a vir constelação, não sei das quantas. Começa a vir um monte de gente que fala assim: eu vou te ligar, eu vou te colocar em conexão, eu já tive contato com não sei o que, e na verdade no plano superior é assim, porque eu já tive lá. Bem alto da compadecida mesmo. Eu falei com Nossa Senhora, tá tudo certo, já arrumei a tua vaga ali, você só precisa resolver aqui o meu problema. Vai aparecer alguém te vendendo, por quê? Porque tem demanda. Então, quando o cara abre um templo Chun-Li e vende lá paz espiritual, conexão com Yin e com Yang, quando você vai ver no fim de semana tá cheio aquela porra. Por que tá cheio aquele lugar? Porque todo mundo já foi beber. Então o que você tem? Você tem uma pessoa aproveitando para explorar pessoas que querem ser exploradas e não sabem disso. Não sabem disso. Agora, existe no seu cérebro a possibilidade de você ter acesso momentâneo a esse sentimento oceânico, a essa conexão com tudo à sua volta? Existe. E eu, sem fé, já consegui chegar nesse ponto. Por que você, talvez por algum outro caminho, tomara que não seja droga, por que você não vai conseguir chegar nisso? Agora, chegar e ficar lá, desculpa, eu acredito que não dá. Porque aquele momento que eu tive, ele foi um momento de êxtase. É um momento que ele é parecido com... Que palavra que Freud usa aqui? Ele fala de um sentimento de... Cacete. Transe, de êxtase. Esse momento de transe, de êxtase, que gente consegue com religião, mas também tem gente que consegue com yoga. E eu consegui voltando de uma cachoeira que eu decidi descer achando que era fácil voltar, como se eu fosse subir com a facilidade que eu desci aquele morro lá. Esse êxtase, esse transe, ele não é uma coisa fácil de alcançar. E eu gosto muito do jeito que Freud termina esse negócio aqui. E cara, pra mim foi tão difícil entender isso. Fiquei tempão pra tentar entender o que ele queria dizer. Ele falou: cara, sinta-se feliz, vocês que conseguiram respirar esse ar. E aí eu falava: caralho, o que tem esse ar? Freud, ele termina esse capítulo dizendo: você que encontrou na fé esse sentimento oceânico, agradeça, curta, seja feliz. Ou seja, eu não vou ficar aqui tentando tirar fé de ninguém, porque eu invejo essa fé dessa pessoa que coloca ela nessa sensação de transe genuinamente, através de uma fé genuína, enquanto eu tenho que ficar tentando sintetizar um negócio para ter acesso a uma coisa parecida. Agora você tem que entender isso como um daqueles minutos que é tipo o orgasmo durante o sexo. O sexo, ele não é só o momento do orgasmo, ele é muito mais. Então, se você tiver acesso ao orgasmo da existência, que é essa experiência transpessoal, você deve ficar feliz e falar: caralho, eu tive isso na minha vida, que da hora, mas eu queria morar ali. Aí não, aí acho que não dá. Aí é como se você começasse a transar e falasse: eu tô irritado porque eu não tô gozando, e 2 horas depois ficar irritado porque você parou de gozar faz tempo. Não dá. É um negócio ali, ó, muito curto. Mas esse final aqui, cara, eu achei... dá vontade de imprimir isso daqui e pendurar na parede. E sim, essa coisa de
de propósito, eu não gosto muito de falar sobre isso não, porque eu sou meio... não quero ficar evocando autoridade de filosofia aqui. Eu acho que a gente não precisa ter propósito. Eu acho que o universo não gira em torno do nosso umbigo. Eu acho que a gente pode dar sorte de encontrar propósito, mas não é para todo mundo. Assim como a gente pode dar sorte de encontrar prazer no trabalho, mas eu também acho que não é para todo mundo. Assim como a gente pode dar sorte de ser feliz no amor, e eu acho que isso não é para todo mundo. Assim como eu acho que a gente pode dar sorte de se dar bem com nossos filhos e pais, isso não é para todo mundo. De verdade não é. Mas... embora eu não fique obcecado por propósito, por objetivo, por realização, por achievements, accomplishments, eu não acho que a vida seja sobre isso. Eu acho que seja sobre aproveitar a nossa estadia ao máximo. Mas isso daqui de ter relevância na vida do outro, eu acho muito importante. Porque o que a gente está fazendo aqui? A gente está vivendo cada dia tentando ser melhor do que a gente era ontem, certo? E do que adianta você chegar no final da vida e falar, nossa, eu sou muito melhor do que eu era lá atrás, e não deixar legado, porque você vai embora de qualquer jeito. E quem ficar aí vai ter que se virar do jeito que conseguir, chegando completamente perdido do mesmo jeito que você chegou, certo? Muitas pessoas que deixaram literatura pra gente, como o próprio Freud, e agora um monte de youtuber com esse monte de canal, essas pessoas experimentaram o mundo do jeito delas e disponibilizaram a experiência delas para outras pessoas. E a disponibilização desse conhecimento, dessas experiências dela para as outras pessoas, transformaram completamente a experiência que outras pessoas tiveram a respeito do mundo, simplesmente porque elas já pisaram no campo minado, sabendo onde estavam as bombas e sabendo que caminho que era seguro. Então elas vão viver a experiência de atravessar esse campo do jeito delas, só que com a ajuda de todo mundo que passou antes. Eu acho que não existe nada mais fabuloso do que você, com a sua existência, conseguir ajudar a jornada do próximo. Então, quando eu pego todas as experiências que eu tive na vida e consigo colocar elas a serviço da minha própria felicidade e a serviço da felicidade do outro, por que não fazê-lo? E olha que incrível que é você escutar pessoas dizendo para você que, cara, a sua experiência me ajudou muito e me fez muito bem. E aí você fala, cara, eu que não tenho controle nenhum sobre o mundo, continuo não tendo, mas eu ajudei de forma positiva a pessoas que estão aqui, que são diferentes de mim, que vivem em universos completamente diferentes dos meus, porque cada pessoa vive essa vida aqui e percebe esse universo de uma forma única. E olha que legal, eu consegui melhorar a experiência dessa pessoa com aquilo que eu vivi. E se você, com a sua experiência e com as suas ações, melhora a vida do outro, uma parte de você vai seguir com ela, assim como eu sou resultado de inúmeros mestres que já passaram pela minha vida. E da mesma maneira que esses mestres eles estão eternizados na minha mente, quando eu passo esse conhecimento para outras pessoas, eu estendo a eternidade deles e a minha própria. Então olha que interessante, eu estou compartilhando histórias com vocês aqui e eu estou aumentando a eternidade do Eiji Yoshikawa, que escreveu Musashi, do Musashi, que foi o samurai, do Freud e de tantas outras pessoas que aprenderam e que colocam essa existência delas a serviço das pessoas que vêm depois. Então quando você pensa na humanidade como grupo, você está tendo um papel positivo na humanidade quando você age de forma positiva para fazer o bem dela. Ao contrário de quando você nega uma pandemia e prega cloroquina, você está fazendo bem para a humanidade ao invés de fazer mal. Ah, mas e o outro que fez mal, ele merece a destruição? Não, ele deu a oportunidade da população de um país inteiro deixar de ser trouxa. Então o resultado da maldade dele também foi positivo. Olha que interessante isso. Através da maldade, através das ações negativas, você pode ter um resultado positivo dependendo da sua relação àquilo. Então, quantos heróis não se revelaram? Quantos médicos não se revelaram? Quantas pessoas não se revelaram para falar, gente, a verdade é essa daqui, ó, vem aqui e se proteja. E salvaram a vida de quantas pessoas com a atitude positiva delas perante o caos.
Então, aquela pessoa que você convenceu a usar máscara e que não morreu, aquela pessoa que você ensinou que tinha que lavar a mão e que tinha que respeitar um determinado distanciamento e que não contaminou um adulto, que não contaminou uma criança, que não contaminou o vizinho, tudo isso já é você ajudando com a humanidade. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue agir de forma positiva. Então vamos lembrar do nosso vídeo anterior, quanto mais consciência do mundo você tem, melhor você consegue desenhar a estratégia, mais positivo você vai ser em relação aos resultados, mais você vai conseguir elaborar melhor um aprendizado e uma lição dos seus fracassos e melhor vai ser tecida a sua estratégia para você continuar vivendo todos os dias da sua vida, querendo a sua própria superação e o melhor para a humanidade, caso você queira, porque o dia que você tiver de saco cheio de tudo também, você pode não fazer porra nenhuma e foda-se. A gente não tá aqui tendo que cumprir tabela todos os dias para fazer o mundo cada vez melhor. A gente não tá aqui para ser obcecado e obsessivo em relação a nada. Então, se você quiser viver a sua vida no easy mode e estiver cansado, só de você não atrapalhar a existência do outro, você já tá ajudando. Não é como se todo dia você tivesse que sair da sua casa para fazer caridade. Agora, esse propósito, aquilo que você tem a obrigação de viver para ser grato pelo dom da vida, olha, não, nada disso. Eu vejo que, assim, a minha visão esse mundo, ele é tão aleatório, ele é tão complexo, ele é tão fascinante, e é um privilégio tão grande poder ter acesso a ele e não cair num tempo e num lugar que te escravize, que te obrigue a um trabalho e que te prive de conhecimento. Você tem internet, ter YouTube, ter livros hoje, ter o Kindle. Isso daqui é tão grandioso e tão libertador e te permite ter experiência do resultado da vida de tantas pessoas, que é um privilégio você ter tempo para degustar tudo isso tranquilamente e carregar essa experiência desse universo para você mesmo. Mas o que vai acontecer daqui 100 anos? Ninguém vai lembrar de você. Então, não é como se você tivesse que estudar tudo isso para chegar em algum ponto em que você salve a humanidade. Ninguém tem condições de salvar a humanidade aqui. E a gente vai ver muita merda que a gente não vai ter condições de impedir. A gente vai ver muita desgraça que a gente não vai ter condições de anular. Melkor, Morgoth, Sauron, tá todo mundo aí causando no mundo. E o que a gente faz? A gente tenta criar ao nosso entorno, o nosso Shire, onde a gente faça o nosso condado, onde a gente faça bem pro outro que está do nosso lado, onde a gente cuide ao máximo das pessoas que estão à volta, onde a gente se aceite ser cuidado, onde você possa aceitar ser cuidado, e ver a vida passar com o máximo de usufruto possível. Então não importa o quanto você é bom no seu emprego, no fim ele é só emprego. Não importa o quanto você ganha, no fim é só pagar boleto. E quanto menos boleto você tiver, menos dinheiro você vai precisar. Quanto menos horas você precisar trabalhar, mais você vai poder usufruir dessa magia que é viver e explorar esse universo. E aí vai chegar uma hora que você vai falar, pô, eu me tornei a pessoa mais rica do mundo, viajei pelo mundo inteiro e acho que não tá bom. Sim, não tá bom, não precisava nem ter viajado o mundo inteiro. Cada pessoa que você tromba é um universo completamente diferente. Saia explorando universos fantásticos. O YouTube tá cheio disso, a rua também tá. Eu sento com o velho da padaria, começo a conversar com ele me dá uma aula de história de Aracaju, ele me dá uma aula de história do bairro, ele me dá uma aula de cultura popular, e eu tô vendo, conversando com ele na padaria, um universo único que só ele tem. Como que você morre de tédio no mundo desse? Você morre de tédio só se você estiver assistindo seriado demais. Se você estiver assistindo seriado demais, seus neurônios espelho estão esperando por experiências extraordinárias o tempo inteiro. Aí você tem que parar de assistir seriado. Aí você tem que assistir o meu próximo vídeo, porque eu vou falar sobre isso. A gente precisa parar de assistir Netflix. Se você assiste Netflix 5 horas por dia e passa mais 3 lendo resenha de gente que tá fazendo crítica sobre o seriado que você tá assistindo, você tá doente e não tá sabendo. Isso a gente conversa no próximo vídeo. Do fundo do coração, espero que seja útil, produtivo, que isso gere reflexões. Você não precisa concordar com nada do que eu disse. Eu só quero que a minha experiência faça você refletir sobre a sua. E o que você tem a dizer pra você mesmo sobre essa coisa maravilhosa que é viver. Tá vivo. Não estou dizendo prazerosa. Ela pode não ser prazerosa,
Mas é maravilhosa, é impressionante, é fascinante. Por hora é isso, grande abraço.